Graça e paz, meus amados irmãos, que a vontade soberana do nosso Deus continue prevalecendo sobre a nossa, que Deus, no exercício de sua bondade, misericórdia e fidelidade, continue falando poderosamente ao nosso coração. Eu convido a todos os amados irmãos, aqueles que podem, é claro, que abram as suas respectivas Bíblias na Epístola de Judas, versículo de número 4, faremos na noite de hoje a leitura e a exposição das 3 primeiras partes que estruturam o texto ora mencionado. Com vistas a ganhar o máximo de tempo possível, eu já passo a leitura do texto indicado. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Que Deus, de uma forma muito especial, me use para falar poderosamente ao seu coração. Certamente você, até mesmo numa leitura superficial do texto em questão, há de perceber que nós temos diante de nós uma continuação daquilo que está posto na altura do verso de número 3. O versículo número 4 já está mais expressamente adentrando aos pormenores as verdades cravadas pelo bico da caneta de Judas e que irão de alguma forma marcar toda a sua epístola. Eu e você não podemos desconsiderar aquilo que está posto na altura do verso número 3, se eu e você queremos de fato e de verdade compreender aquilo que agora há pouco lemos. Quando eu e você mergulhamos na altura do verso número 3, eu e você encontramos Judas conclamando os seus leitores a defenderem a pura fé em Cristo Jesus. Em um ambiente muito parecido com este, no domingo passado, nós analisamos o versículo 3 a partir da seguinte temática: um chamado à defesa da fé. E vimos, à luz do versículo 3, 3 importantes lições para o nosso coração. E convém que eu venha ressaltar todas estas lições como um terreno que há de nos preparar para a correta compreensão do versículo número 4. Mais precisamente, no domingo passado, nós vimos, em primeiro lugar, um chamado urgente à defesa da fé. Versículo 3, primeira parte. Eu e você somos conclamados, desafiados à prática da defesa da nossa fé. E esse chamado não é algo que eu e você podemos postergar para o dia de amanhã, remanejar na nossa agenda particular. Este é um chamado urgente, que eu e você precisamos trazer para nós, no âmbito das nossas ações práticas, do nosso mundo da vida. Naquele domingo passado, eu e você precisávamos assumir o compromisso de defender a nossa fé. E na segunda-feira seguinte, no dia seguinte, eu e você também precisávamos assumir o nosso compromisso de defender a nossa fé. E assim sucessivamente. Na noite de hoje, mais uma vez, vem à tona esta importante lição. Eu e você temos um chamado urgente, que não pode ser postergado. E esse chamado se estrutura no quê? Na defesa da nossa fé. Mas também nós vimos, em segundo lugar, um chamado diligente à defesa da fé. Versículo número 3, segunda parte. Eu e você somos conclamados a defender a nossa fé, não segundo os nossos moldes, não segundo os nossos achismos, não segundo as nossas próprias verdades, mas segundo aquilo que está delineado por Deus em sua poderosa palavra. E eu e você, ao nos lançarmos nessa empreitada, precisamos fazer isso com o máximo de diligência, em outras palavras, com zelo, com cuidado, com afinco, como indivíduos que mais cedo ou mais tarde, numa dimensão humana, terrena, irão prestar contas a Deus daquilo que fizeram, daquilo que deixaram de fazer. Mas também nós vimos, num terceiro momento,
uma terceira importante lição, um chamado definitivo à defesa da fé. Versículo 3, terceira parte. Esta fé, segundo Judas, nos fora dada de uma vez por todas, para todo sempre. Uma fé que nos fora dada de modo definitivo. Como uma consequência inevitável, o nosso chamado para defendê-la é também um chamado definitivo. Eu e você não temos como nos esquivar dessa responsabilidade. Muitas obrigações eu e você nos esquivamos. Jogamos para terceiros, ou dizemos não, simplesmente assumimos o compromisso de não nos envolvermos com determinadas demandas, e está tudo certo. Nós não vamos conseguir abraçar todas as nossas responsabilidades, tudo aquilo que o mundo impõe sobre nós, mas se tem uma coisa, que eu e você não temos como nos esquivar, pois é um chamado definitivo e que paira sobre todos nós, é o chamado de defendermos a nossa fé. E com base nessas informações, começamos a nos preparar um pouco mais para entendermos aquilo que está posto na altura do versículo de número 4. Mas antes de nós adentrarmos ao texto em questão, convém que aqui eu traga algumas informações preliminares. Em primeiro lugar, todos nós precisamos entender que a nossa vida prática, diária, funciona como um lembrete ao mundo do poder do Evangelho, ou acerca do poder do Evangelho. A nossa vida vai testificando este poder ou não. E aí a grande pergunta que ecoa aos nossos ouvidos é justamente esta: o que a nossa vida tem comunicado acerca do Evangelho? As pessoas que têm acesso à nossa vida, ao nosso mundo prático, ao nosso mundo das coisas mais objetivas, ao nosso mundo diário, elas se sentem mais empolgadas, animadas com o poder do Evangelho, ou elas são cada vez mais distanciadas da boa mensagem de Cristo? Essa é uma pergunta que todos nós, individualmente, todo santo dia, precisamos responder para nós mesmos. Mas num segundo momento, eu e você também precisamos ter em mente que por detrás de todo falso mestre, existe um falso crente. E todo dia precisamos rever a nossa conduta pessoal. Precisamos, em outras palavras, pregar para nós mesmos, nos autocorrigir. Não como um religioso que se martiriza por causa da densidade dos seus pecados, mas como um crente lúcido, equilibrado, à luz das Sagradas Escrituras, que entende que precisa lutar continuamente contra a sua velha natureza adâmica. Em outras palavras, como uma pessoa equilibrada, inteligente, sábia, que entende que existe pulsões pecaminosas dentro de si, pulsões estas que precisam ser contidas. Se de fato e de verdade, nós que dizemos aos quatro cantos que estamos em Cristo, estamos de fato e de verdade em Cristo. Mas também, na medida em que eu e você adentrarmos ao versículo número 4, precisamos ter em mente que, mais precisamente, no versículo número 3, eu e você encontramos Judas, apresentando-nos o motivo da sua epístola. E no versículo número 4, o versículo que vem logo na sequência, temos o autor nos falando sobre as razões deste motivo. Logo, eu não poderia dar a esse texto outro tema a não ser este: as razões do porquê devemos defender a nossa fé. Com base no versículo de número 3, vimos um chamado à defesa da fé. E agora, na noite de hoje, iremos nos deparar com as razões, os motivos que levaram Judas a conclamar a sua igreja, a igreja dos seus dias e a igreja posterior, dentre a qual nós nos enquadramos, a defender a sua própria fé. E para a noite de hoje, algumas lições importantes. A primeira delas: devemos defender a nossa fé porque certas pessoas se infiltraram com suas dissimulações no interior da igreja. Onde é que está isso no texto? Versículo número 4, primeira parte.
mente cativa às Sagradas Escrituras. Olha o que diz o texto. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Interessante, por quê? Ele começa o versículo número 4 com as seguintes expressões. Pois certos indivíduos. No texto original nós temos uma conjunção explicativa. Ele vai explicar. Explicar o quê? Aquilo que ele dissera no versículo número 3. No verso número 3 ele nos disse: eu tinha um intento no meu coração, igreja. E o meu intento era falar sobre a comum salvação. Mas Deus mudou isso em meu coração. E me fez escrever sobre a necessidade de nós batalharmos pela defesa da fé. O que é interessante é que ele não é específico. Ele não nomeia os falsos mestres no interior da igreja dos seus dias. Ele não dá nomes aos bois. Ele é geral. Olha como é que ele começa o versículo número 4. Pois certos indivíduos. Se eu chego na noite de hoje e digo o seguinte: eu quero falar com fulano. Todos os meus argumentos, todas as minhas palavras, elas são reduzidas ao fulano, ao indivíduo mencionado. Eu quero falar com uma pessoa específica. E todas as minhas palavras são dirigidas a ela. Mas não é o caso aqui. Judas usa uma expressão geral. Se na noite de hoje, neste exato momento, eu usasse a seguinte colocação: existem certas pessoas dentro deste salão de culto que não são crentes, que não pertencem a Deus, pertencem ao maligno. O que é que você me diria? Que isso, pastor? Com que autonomia você diz esse tipo de coisa? Afirmações como esta, pastor, mais dividem do que agregam, pastor. Pastor, entenda uma coisa, e o senhor não pode esquecer: nós somos da paz, não da guerra. Nós precisamos ajuntar e não espalhar. Falar estas coisas fere o emocional das pessoas, machuca as pessoas, distanciam as pessoas. Mas é justamente isso que Judas está fazendo. No momento em que ele usa a expressão, pois certos indivíduos, ele é geral. Logo, de modo inevitável, todos nós, ao lermos as declarações de Judas, precisamos nos autossubmeter a uma avaliação. Todos nós somos obrigados a voltar ao nosso mundo interior e verificar os nossos reais motivos, as nossas reais motivações, do porquê fazemos o que nós fazemos. Movidos por essa declaração, que não é minha, mas do autor bíblico, ecoa aos nossos ouvidos a seguinte pergunta: por que é que nós estamos aqui na noite de hoje? Por que é que você veio à igreja na noite de hoje? O que é que te trouxe a este salão de culto hoje? As palavras que aqui constam, no início do verso número 4, se introduziram no texto original, é um auristo indicativo. Você sabe o que isso significa dizer? Um evento devidamente concretizado no passado. Pastor, seja mais claro: os falsos mestres, os falsos crentes, eles não vão se infiltrar, eles já estão infiltrados. Os falsos mestres, os falsos crentes, eles não vão chegar, eles já chegaram. Os falsos mestres, os falsos crentes, eles não vão adentrar a igreja no dia de amanhã. Eles já estão do lado de dentro. Onde é que eles estão? Eles estão infiltrados de modo sorrateiro nas mais distintas instâncias da igreja. Logo, em termos ilustrativos, convém que aqui eu faça o seguinte questionamento:
Os falsos mestres, onde eles estão na noite de hoje? Dentro deste salão de culto. Onde estão os falsos crentes na noite de hoje? Dentro desse salão de culto. Eles estão à minha direita? Eles estão mais ao centro? Ou eles estão mais à minha esquerda? Ou um pouco mais à minha esquerda? Onde é que eles estão? Todos nós, de modo inevitável, precisamos fazer uma viagem ao nosso mundo interior. Seja mais claro, pastor, você é verdadeiramente crente? Será que você não está mentindo para você e mentindo para as pessoas que estão ao seu redor? Será que verdadeiramente nós queremos alguma coisa com o Evangelho? Ou tudo isso não passa de fingimento? E já que nós estamos falando de fingimento, a palavra dissimulação que aqui aparece, traz justamente essa ideia. Fingimento, ocultação de intenções. A palavra no texto original, usada por Judas, traz a ideia de pessoas que entram pelas portas dos fundos. E elas se infiltram no contexto da igreja sem serem notadas. Parecem ser amigos, mas na verdade são inimigos do Evangelho. Aqui está embutido pessoas que não são orientadas pelo Evangelho equilibrado de Cristo Jesus, mas pelos seus achismos, pelas suas auto-verdades, pela sua auto-justiça. Não são pessoas que se dão o trabalho árduo de perguntar: o que eu estou fazendo é bíblico ou não? Porque são pessoas que não têm compromisso com as Sagradas Escrituras. Agem e reagem segundo as bestialidades de seus respectivos corações. Vou aqui fazer uma pergunta, a partir de uma afirmação. Qual afirmação? A afirmação que se encontra em Lucas 1:37. O que está lá? Muitas coisas, mas a princípio, de forma objetiva, para Deus nada é impossível. Aí a pergunta que eu vou fazer agora é justamente esta: quem foi que citou esta afirmação bíblica? De Lucas 1:37. Eu vou te dar dois pregadores da nossa contemporaneidade. Um excelente pregador, expositor fiel das Sagradas Escrituras, e um falso mestre, um falso apóstolo, um falso arauto do Evangelho. Qual a afirmação? Mais uma vez, Lucas 1:37. Para Deus nada é impossível. Quem foi que disse isso? Augustus Nicodemos, Reverendo Augustus, ou Apóstolo Valdomiro Santiago, Igreja Mundial do Poder de Deus? Quem foi que disse isso? Os dois. Os dois disseram isso. Seja mais claro, os dois estão certos. Tanto o pregador coerente, Reverendo Augustus, quanto o pregador incoerente, Apóstolo Valdomiro Santiago. Os dois estão certos. Você sabe o que eu aprendo aqui? Não é porque o indivíduo disse uma verdade de Deus, que ele seja enviado pelo Senhor Deus. Então funciona esse trocadilho, esse conjunto de afirmações, como um alerta a todos nós. Cuidado, igreja. Não é porque o indivíduo conhece as Sagradas Escrituras, não é porque o indivíduo sabe pregar o texto bíblico, não é porque o indivíduo tem uma Bíblia em casa, não é porque durante os louvores ele estende as suas mãos aos céus, não é porque durante os louvores ele canta ao Senhor, não é porque ele é dizimista, não é porque ele ceia, não é porque ele tem atos de religiosidade que ele seja alguém autorizado pelo Senhor Deus. Até mesmo falsos mestres são capazes de pronunciarem verdades. Se eu e você pegarmos muitos desses líderes neopentecostais, nos seus momentos mais sóbrios, quando eles estão com a Bíblia aberta e explicando, lendo e explicando e aplicando nada além do texto bíblico, eu e você somos capazes de nos confundirmos. Pois é possível um falso mestre
pregar, falar verdades e não ser de Deus. Mais uma vez, a primeira importante lição na noite de hoje. Devemos defender a nossa fé, porque certas pessoas se infiltraram com suas dissimulações no interior da igreja. Em segundo lugar, devemos defender a nossa fé, porque a presença de certas pessoas com suas dissimulações já foi previamente anunciada nas Escrituras. Onde que está isso no texto? Segunda parte do verso número 4. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados. Aí eu chamo a sua atenção para um detalhe. Qual? É impossível lermos a segunda parte do verso número 4 e não termos ecoado aos nossos ouvidos muitas passagens presentes no Antigo Testamento. Permita-me aqui citar apenas 2 textos do Antigo Testamento e consumir um pouco mais da sua paciência. Jeremias, capítulo 23, verso 16. 700 anos antes de Judas. Olha o que Jeremias já dizia aos judeus. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas, que vos profetizam, fazem-vos esquecer de mim, falam da visão do seu próprio coração, não da boca do Senhor. Permita-me aqui citar um outro profeta, contemporâneo de Jeremias, profeta Ezequiel, no capítulo 13, verso de número 3. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos, que seguem o seu próprio espírito e nada viram. É como se Judas quisesse dizer à igreja dos seus dias: nós já fomos alertados. Ninguém aqui dentro pode advogar inocência, do tipo assim, eu não sabia. Se eu tivesse sido instruído, se tivessem me avisado, eu não teria seguido este falso crente. Eu não teria sido um falso cristão. Eu não teria seguido este falso mestre. E aí eu chamo a sua atenção para um outro detalhe. Citar Jeremias, citar Ezequiel e tantos outros profetas presentes nas páginas do Antigo Testamento é citar personagens muito distantes de Judas. Então permita-me aqui citar o próprio Cristo. Mateus capítulo 7, verso número 15. Acautelai-vos os falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meus amados irmãos, Jesus Cristo fora contemporâneo de Judas. Esse Judas aqui, conforme nós vimos na primeira exposição, momento no qual nós analisávamos o primeiro versículo dessa epístola, é o meio-irmão de Cristo. Ou seja, esse Judas caminhou literalmente dentro do seu próprio lar com a pessoa de Cristo Jesus. É como se Judas quisesse dizer aos crentes dos seus dias: ninguém pode advogar inocência. Noutras palavras, nós já fomos alertados quanto a isto. Não sejamos ingênuos, não sejamos simplórios nas nossas análises acerca da igreja. Seja mais claro, pastor, não adianta se o sujeito é famoso, se ele é seguido por uma multidão de pessoas nas mídias sociais. Grava uma coisa: fique sempre com os 2 pés atrás, independentemente se sejam os nossos bons pregadores ou não, com todos aqueles indivíduos que se dizem ser pastores, missionários, pregadores do evangelho, que quando anunciam as boas novas de salvação, eles são aclamados pelos dentro da igreja e pelos lados de fora, ou pelas pessoas que estão do lado de fora. Isso é muito estranho, meus amados irmãos. Os verdadeiros pregadores das Sagradas Escrituras, eles sempre serão odiados.
Eu e você, todas as vezes em que nós nos colocarmos como expositores fiéis às Sagradas Escrituras, nós vamos gerar incômodo. Pois as Sagradas Escrituras nos tira do nosso comodismo e nos desafia a uma mudança de vida. Há uma característica marcante e prevalecente de todo genuíno cristão: a oposição. É muito estranho. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Pregamos uma palavra que o mundo odeia e nós somos aclamados. Tem alguma coisa errada. Cuidado com os falsos crentes. Cuidado com os falsos pastores. Cuidado com os falsos arautos do evangelho. Essa parte do texto mostra-nos a soberania de Deus, até mesmo sobre a inserção de falsos mestres no interior da sua igreja. Seja mais claro, isto não pegou Deus de surpresa. Na verdade, a inserção destes falsos mestres, destes falsos crentes no interior da igreja, estão cumprindo planos e propósitos soberanos de Deus. Judas vai alertar os crentes dos seus dias: precisamos estar vigilantes, mas não há motivo para desespero. Por que não? Porque Deus continua no controle da sua igreja, a despeito da existência de falsos crentes e de falsos mestres. Mais uma vez, a segunda importante lição da exposição na noite de hoje. Devemos defender a nossa fé, porque a presença de certas pessoas com suas dissimulações já foi previamente anunciada nas Escrituras. Isto não é surpresa para nenhum de nós, que somos leitores do texto bíblico. E em terceiro lugar, caminhando para o encerramento, devemos defender a nossa fé, porque o fim último de certas pessoas com suas dissimulações é a condenação. Terceira parte do versículo número 4. Olha o que diz as Sagradas Escrituras. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Aqui está em destaque a condenação eterna. O fim último destes falsos mestres é um fim amargo, desastroso, extremamente vergonhoso. Tenha por certo que Deus zela pela sua igreja. Deus ama a sua igreja. E nada passará despercebido diante do olhar santo e soberano deste Deus. Mais cedo ou mais tarde, todos os falsos crentes, assim como também todos os falsos pregadores, irão colher a devida paga das suas obras desastrosas. Você sabe o que é interessante acerca dos falsos mestres? É que por detrás de todo falso mestre existe um falso cristão. Antes do falso mestre ser um falso mestre, ele é um falso crente. Isto, de modo inevitável, faz com que nós tenhamos uma conexão com toda a igreja. Todos nós precisamos continuamente nos autoavaliarmos. Agora, uma coisa também é fato. Judas está aqui apontando para um padrão de comportamento que, se obedecido, vai trazer condenação. Estes muitos falsos mestres dos dias de Judas, dos nossos dias, se houver arrependimento, se houver confissão de pecados, se houver contrição, se um coração de fato e de verdade dos respectivos se renderem a Cristo, eles serão salvos. Agora também é verdade que, se continuarem seguindo este padrão de conduta, de fingimento, de ocultação das suas reais intenções, o fim será amargo. E não somente os falsos mestres colherão este fim amargo, mas também todos os seus seguidores. Aí a pergunta que surge é: quem pastoreia o teu coração? Quem tem influenciado a tua vida? Saiba de uma coisa: não somente os falsos pastores,
Os falsos pregadores, os falsos arautos do evangelho terão no fim uma condenação amarga, mas também os seus discípulos. Nós nos encontramos muito pouco durante a semana. O tempo que nós passamos juntos é um tempo muito curto. Eu e você ficamos mais tempo distantes uns dos outros do que próximos. Eu cumpro o dever de pastorear o seu coração e você cumpre o dever de pastorear o meu coração. Estamos todos juntos sendo pastoreados. E quando eu e você não estamos perto uns dos outros? Na segunda-feira, na terça, na quarta de manhã, na quarta à tarde, na quinta-feira, na sexta de manhã, sexta à tarde, no sábado, no domingo à tarde, quem é que pastoreia você? Quem tem falado ao seu coração? Para quem você tem emprestado os seus ouvidos? Cuidado! Mais uma vez, a terceira importante lição na noite de hoje. Devemos defender a nossa fé, porque o fim último de certas pessoas, com suas dissimulações, é a condenação. Qual foi o tema da exposição na noite de hoje? As razões do porquê devemos defender a nossa fé. 3 importantes lições nós vimos. A primeira delas: devemos defender a nossa fé porque certas pessoas se infiltraram com suas dissimulações no interior da igreja. Segundo lugar, devemos defender a nossa fé porque a presença de certas pessoas com suas dissimulações já foi previamente anunciada nas Escrituras. E em terceiro lugar, devemos defender a nossa fé porque o fim último de certas pessoas com as suas dissimulações é a condenação. Pastor, eu entendi. O fim é trágico. E ai de nós se enveredarmos por este caminho. Mas em termos práticos, quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Eu tenho aqui 3 aplicações práticas para a sua vida que visam um resumo da presente exposição e trazer a você abordagens mais objetivas. A primeira aplicação para todos nós: seja vigilante contra as infiltrações dos falsos mestres, dos falsos crentes. Peça a Deus discernimento e forças para você não ser um falso mestre, muito menos um falso crente. Cuidado, todos nós temos dentro de nós um potencial absurdo para sermos um falso mestre, um falso crente. Eu e você temos uma natureza pecaminosa. O nosso coração ama ainda as coisas deste mundo. De tempos em tempos, eu e você nos vemos enlaçados pelos prazeres deste mundo. E de tempos em tempos, o Senhor precisa nos corrigir com um pouco mais de dureza, para que eu e você não venhamos nos perder. Portanto, seja vigilante, pois os falsos crentes e os falsos mestres, eles já estão infiltrados no coração da igreja. Segunda importante aplicação para todos nós: o mesmo Deus que nos alertou acerca do perigo dos falsos mestres, é o mesmo Deus que irá nos fortalecer. Não há motivos para desespero. Não há motivo para que eu e você venhamos pular fora do barco. O fato de que Ele já nos alertara muito antes, mostra o seu domínio, até mesmo sobre os falsos mestres, sobre os falsos crentes. A igreja, no final das contas, não está sendo pastoreada por homens. A igreja, no final das contas, está sendo pastoreada por Deus. É Deus que é o supremo bom pastor da igreja. Não somente da igreja dos dias de Judas, mas da igreja do nosso tempo presente. Deus está no controle da sua igreja. E em terceiro lugar, para encerrarmos, não somente os falsos mestres, com suas maldades, estão dando provas da condenação que os aguarda, mas também todos os seus discípulos, todos os seus seguidores. Ai daqueles que seguem falsos mestres, ai daquele que segue falsos profetas. A quem você tem seguido?
A quem você tem permitido influenciar teu coração, as decisões das suas mãos, o trilhar dos seus passos? Quem você tem permitido adentrar a tua casa e influenciar a tua família, o coração da tua esposa, o coração do teu esposo, o coração dos teus filhos? Quem influencia você? A quem você tem dado ouvidos? Cuidado, mais uma vez, funciona como uma perspectiva extremamente urgente. Não é porque o indivíduo, ele sabe manusear as Sagradas Escrituras. Não é porque o indivíduo fala no nome de Deus. Não é porque ele tem conhecimento das Sagradas Escrituras. Não é porque ele é famoso. Não é porque ele é uma pessoa de grande influência que ele seja de Deus. Muito cuidado. Falsos mestres são capazes de dizerem verdades, mas continuam sendo falsos mestres. A quem você tem dado ouvidos? Por isso, meus amados irmãos, tudo aquilo que eu e você vamos fazer, ou deixar de fazer, tudo aquilo que nós ouvimos, dentro daquilo que é competência do texto bíblico, precisamos conferir nas Sagradas Escrituras. Não é o seu achismo. Eu acho que é assim. Não, eu penso que é assim. Não, fulano falou que é assim. Quem é fulano? Quem sou eu para dizer alguma coisa? Somente tem validade aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Seja mais claro, pastor. Nós não temos autoridade alguma. Nós não temos nenhum poder. A autoridade não está no pregador. O poder não está no pregador. A autoridade e o poder está na palavra que é pregada pelo pregador. Na palavra que é exposta pelo expositor. Logo, a quem você tem dado ouvidos? Ao texto bíblico. Sempre conferindo se o que está sendo dito tem margem nas Sagradas Escrituras. E se tiver, independentemente do quanto tenha te causado dor, você precisa acatar. Porque é de Deus para a sua vida. E aí cabe a cada um de nós a reação individual. Só você sabe o que você vai fazer a partir de agora. Se você vai ouvir isso, digerir e por sua vez colocar em prática ou não. A bola da vez está contigo. A minha responsabilidade que eu trazia sobre os meus ombros, agora não está mais. A bola da vez está com todos vocês. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, agradecemos ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem estado conosco. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio de termos acesso à tua poderosa palavra. Estamos certos, ó Deus, de que nada, simplesmente nada é por acaso. Todos os ruídos da comunicação, até mesmo estes, estão debaixo dos teus planos e propósitos. O Senhor está usando todas as coisas para salvar os seus. E para deixar aqueles que já fizeram as suas escolhas de rejeição do Senhor, acolher os frutos de suas obras. A verdade, ó Deus, é que a nossa vida está sendo guiada por Ti. E nós te louvamos por isto. Que haja sempre em nós um coração completamente voltado para o Senhor. Nos ajuda, Senhor, em nome de Cristo Jesus, por favor, a sermos crentes melhores, a termos mais conhecimento da Tua poderosa palavra, a sermos, ó Deus, crentes genuínos, nos ajude, pois sozinhos nós não vamos conseguir. Em Cristo Jesus, amém.